Olá, bom dia! Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui comigo o Dr. Valmor Lê. Bom dia, doutor. Bom dia, Suelen. Tudo bem? Tudo bem. Então, estamos aí às vésperas do Dia Mundial do Coração e a gente precisa enfatizar a importância desse dia através da orientações cardiológicas dos pacientes. Quanto melhor as orientações, melhor ficam os corações. Com certeza. Então, o Dia Mundial do Coração é dia 29, né, doutor? Sábado agora. E a gente trouxe o Dr. Valmor aqui para vocês, para nós falarmos hoje sobre as boas práticas para se manter o coração saudável. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia elencou alguns itens, algumas coisas importantes na nossa vida, que fazem com que o nosso coração fique mais saudável. Então, o Dr. Valmor vai comentar para nós sobre cada um desses itens. Ok, doutor? Ok. Então tá. Aí, as perguntas também podem entrar aqui para a gente e nós vamos respondendo e batendo papo. Tá certo? Então tá bom. Doutor, então comenta para a gente primeiro o que o estresse tem a ver com a saúde do coração. Como que a gente pode combatê-lo? Qual que é a principal que a gente tem que levar em consideração em relação ao estresse? Então, o estresse faz parte dessas orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Porque é entendido que quem pratica realmente essas orientações acaba melhorando a sua qualidade de vida e acaba diminuindo a mortalidade. E são todas as atitudes que a gente faz, basicamente, não ligadas a medicamentos. Estou começando pelo estresse, né? Sabe-se que o estresse é muito importante no desenvolvimento e até na formação de algumas doenças cardiológicas, né? E é tão importante que a comunidade científica cardiológica dividiu os pacientes de acordo com o estresse em tipos de personalidade. Então, tem personalidade alta, tem personalidade leve, né? Umas mais estressadas, outras menos. Por quê? Porque o estresse impacta, inclusive, na mortalidade. Então, na doença arterial coronária, que é a doença que mais mata no mundo hoje, o estresse está totalmente ligado. Bom, como a gente está tendo uma atividade de cada vez mais competição no mundo financeiro, no mundo dos negócios, a gente observa que esse ponto do estresse, ele acaba se tornando cada vez mais importante. Não bastasse isso, então a gente vê que nas mulheres também está tendo mais esse fator de estresse, porque o mercado está competitivo, as mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho, isso é uma coisa muito boa. Só que com isso elas começam a ter os efeitos do estresse. No caso da cardiologia, então, sobre a ateromatose, sobre infarto, sobre derrame. Então, a prevenção do estresse é uma situação de bastante utilidade na cardiologia. Como é que a gente previne o estresse? Uma boa prevenção, geralmente, é fazer exercícios físicos, porque o organismo fica mais preparado, né? Fica mais condicionado, e isso, o trabalho em cima das artérias, diminuindo a ação da adrenalina, que é basicamente o que o estresse faz, né? O exercício físico é uma coisa importante. Cuidar para não se envolver demais com o trabalho, fazer trabalhos além do que você pode. Então, a carga de trabalho afeta muito o estresse, né? E, realmente, eu vejo que algumas situações que às vezes a gente dá muita atenção para elas não são tão importantes na nossa vida. No final de alguns anos, a gente chega à conclusão de que aquilo que nos preocupava tanto há 10 anos atrás nem é tão importante assim. Então, o manejo com as situações interessantes também é importante. Então, assim, tratar o estresse é algo fundamental. Lógico, se isso começa a ultrapassar o limite do bom senso, a pessoa não consegue mais sozinha dar conta do estresse, o importante é procurar um especialista, né? Que trata a ansiedade, a angústia, tem muita coisa de pânico, né? A gente sabe que o pânico desenvolve a arritmia, afeta o coração. Então, no momento que isso começa a acontecer, né, muitas vezes a família que chama atenção, então procurar um profissional especializado nessa área e tratar, se for necessário, usar medicamentos, inclusive. Antigamente dizia-se, né, doutor, que o estresse seria o mal do século, né? E de fato, hoje em dia a gente vê a quantidade de doenças associadas ao estresse. Né? É verdade. E a gente nota assim que cada geração se marca por algum tipo de alteração, né? Teve até gerações que tinham problema com tuberculose, né? Na época era um charme por tuberculose, mas matavam, então não tinha nada desde o charme né? de tuberculose. Mas sabe-se que o estresse ele é praticamente o mal do século. Tem um trabalho que foi feito há muito tempo atrás, onde foi analisado o líquido que saiu do esgoto de Paris, na França, né? Observou-se que nesse esgoto uma quantidade muito grande dos metabólicos, ou seja, daquilo que sobra quando a pessoa excreta medicamentos antidepressivos e medicamentos para estresse. Quer dizer, a cidade inteira estava usando muito antidepressivo e muita medicação
ansiolítico ou antiestressantes, digamos assim. Você Uhum. vê como isso realmente um problema mundial. Sim, com certeza. Então tem que se manter calminho, né, doutor? Ficar mais tempo com a família também ajuda bastante, né? Fazer coisas que gosta, a própria atividade física, né, doutor? Com certeza. Eu acho que assim, é realmente tentar equilibrar, né, um pouco mais a questão familiar, a questão de quando ter fase interior, né? Hoje tem uma parte da cardiologia, inclusive, que está derivando para a meditação, né? E para nós sempre parecer uma coisa meio diferente assim de estar com meditação. Mas para vocês terem ideia, a meditação transcendental está incluída nas diretrizes da Sociedade Americana de Cardiologia. Então, nos Estados Unidos, estão indicando meditação para tratamento de hipertensão. E a gente classifica as indicações de acordo com uma classificação. Já tem classificação 2B, quer dizer, uma classificação muito boa para tratamento de hipertensão. Pacientes que fazem meditação, eles têm a pressão mais facilmente controlada. Que bacana, doutor. E a alimentação, doutor? O que a gente tem que fazer na nossa alimentação para poder ter um coração saudável? A alimentação, ela já é quase assim um assunto bastante batido. Né? Mas, a gente sempre fala, não tem jeito. Ao mesmo tempo que é muito batido, ela é muito pouco praticável. Sim. Porque se você pedir para alguém, em qualquer consultório, ou mesmo na rua, né, o que é necessário, uma boa alimentação, a pessoa já sabe tudo de pronto, já sabe na ponta da língua. Mas quantas pessoas praticam isso? Esse é um lado mais difícil. E a vida agitada, né, doutor? Dificulta também. Exatamente. A gente às vezes lança um lanche rápido, uma coisa mais assim... prática, né? Naquela hora resolve o problema. Isso, um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco você está uma semana, um mês inteiro comendo rápido, digamos assim, e as consequências disso, a hipertensão, a colesterol aumenta, e daí as doenças que vêm, a obstrução das artérias, né, e o suprimento dos órgãos de um modo geral. Porém, indo para o lado da orientação, o que os médicos e o que os cientistas orientam hoje no mundo, né? A gente pode formalizar essa resposta, inclusive, em 2 dietas. Uma dieta chamada dieta do Mediterrâneo. Sim, bem famosa. Dieta mediterrânea. Basicamente é uma dieta à base de muita salada, grãos, um pouco de vinho, peixe, bastante líquido, né? Pouco carboidrato, né? Pouca carne, também pouca carne vermelha. Então seria uma dieta mais voltada para esse tipo de alimentos. Ou então a dieta DASH. A dieta DASH, ela foi descrita também nas nossas diretrizes, e ela tem muito a ver com a dieta do Mediterrâneo. Só que é uma dieta um pouco mais controlada, com pontos, né? Então a pessoa soma pontos nessa dieta e no final do dia ela tem um levantamento do que ela comeu e tal. Isso também é aplicado por médico no consultório. Então, formalizando a resposta, realmente a dieta do Mediterrâneo e a dieta DASH, elas realmente conseguem melhorar a saúde. E ambas também estão descritas na diretrizes, né? E ambas têm uma classificação de indicação, quer dizer, elas têm indicação médica, como se fosse remédio, né? Então, se eu estivesse indicando remédio para tratar a pressão alta, eu indico hoje em dia uma dieta, essas 2 dietas, e elas têm um embasamento científico. Claro, né, doutor, que existem as situações que a pessoa pode sair um pouquinho da dieta, um momento de prazer, uma festa de aniversário, mas de modo geral tentar manter, né, doutor, a semana inteira e um diazinho vai lá e come um pastel da feira, né, alguma coisinha que também pode fazer, né, doutor? Tudo em equilíbrio vai muito bem, né? Traz tanto prazer que, na verdade, a gente reúne os amigos para comemorar, né? Exato. A gente come junto, né? E isso vai desde a época de Jesus, que se reunia na mesa e comemorava com a equipe dele, né? Mas realmente, um dos grandes prazeres é comer, né? E a gente sempre tem que, uma vez que você vai comer alguma coisa gostosa, faça aquilo com prazer. Sim. Não faça escondido, não vai pegar um docinho. Ai, meu Deus, eu fiz da dieta. Não vai pegar aquele doce gostoso, maravilhoso e ir atrás da porta com escondido. Então, senta, faz uma mesa bonita, põe uma xícara de leite ali, o chá. Faça daquilo um ritual de prazer. Sim. Até uma maneira de diminuir o estresse, né, doutor? Comer bem, saborear aquilo, né? Isso mesmo. Com certeza. Então tá bom. Doutor, o senhor comentou ali sobre vinho e tal. Bebidas alcoólicas, doutor, associada a manter o coração saudável. Como que a gente destaca isso hoje? Olha, é muito importante a gente chamar como primeiro ponto de atenção, assim, o médico não deve indicar bebida alcoólica. Sim. Tá? Porque tem benefício da bebida alcoólica. Mas se o médico indicar tome vinho, tome isso, tome aquilo, o paciente pode entender como
Está liberado. Prescrição, estou liberado. O médico não dou, né? Uhum. Das pessoas que utilizam um pouco de bebida alcoólica, então existem aquelas que têm mais benefícios, por exemplo, com o vinho, né? Sim. Ou hoje em dia está até previsto na nossa diretriz, a quantidade de cerveja, de destilado, né? Isso está previsto em atividade científica. Sim. Porém, a gente sabe que o consumo exagerado de álcool ele faz exatamente o contrário. Ele faz a pressão subir, né? Ele faz até a alteração nas artérias, né? Sem falar nas alterações de fibra, alterações do nosso corpo, né? Até nos hormônios, né? De alteração dos hormônios masculinizantes. E isso, obviamente, pode levar a pessoa a desenvolver certas doenças. Particularizando, então, a respeito do vinho, tá? Que é uma coisa que sempre está em voga, sempre está assim, chamando a atenção de todo mundo, as frequências consultórios são muito frequentes. Uma tacinha pode, né? Essa é comum. Isso. Então, o que está falando na diretriz da Sociedade Brasileira? 375 ml de vinho diário. Então, tem uma taxa respeitável. Grande. A quantidade é boa de vinho, vinho tinto, vinho seco. Existe uma variação entre as uvas, não vou nem entrar no mérito aqui, mas entre uma que tem mais valor do que a outra, né? Tem esteroides, delatrol, tem várias substâncias ali dentro que fazem muito bem para a nossa saúde. Mas volto a falar, então, das pessoas que tomam, daquelas que apreciam o vinho, né? Realmente tem que se ver isso. Jamais a gente vai indicar, tome vinho todo dia. Isso não cabe ao médico, né? E, por outro lado, então, o excesso da bebida alcoólica, né? Além dos problemas sociais que todo mundo está acostumado a ver por aí, né? Realmente tem esse cuidado porque a bebida em excesso causa doença. Com certeza. Doutor, em contrapartida, a gente tem que consumir água. Como que deve ser o nosso consumo de água para manter o coração saudável? Então, essa é uma situação bastante interessante, porque a gente consegue ver hoje cada vez mais pessoas andando com uma garrafa na mão. Virou moda, né? Carregar. Virou moda e até um souvenir. E uma moda boa essa, né? Com certeza. Então, tem garrafinhas de todas as cores, com motivações estampadas, e é bem bacana isso aí. Mas isso tudo assim, ajuda a pessoa a se hidratar melhor. Especialmente em algumas épocas do ano, como verão, primavera mais quente, é interessante usar mais líquido, né? Então, por quê? Porque o nosso corpo ele depende muito da quantidade de água para funcionar bem. Então, a gente funciona bem, o nosso metabolismo é bom quando a gente está, entre aspas, de tanque cheio. Ou seja, está com bastante líquido. Porque uma grande parte do nosso corpo é líquido. Então, repor esse líquido é importante, porque a gente perde bastante líquido, através do suor, através da urina, através da saliva, tem várias fontes de perda de água, e isso precisa de reforço. Então, a gente precisa ingerir pelo menos 2 de 2 a 3 litros de água por dia, 2,5 a 3 por dia, né? E isso é uma situação que a gente pode até monitorar. Conforme a gente comentou no começo agora, cada um tem sua garrafinha, então das garrafinhas de 500 ml, 5 por dia. Sim. Mas ao longo do dia, né? Porque levantou até a hora de dormir, né? Exatamente. Quando a gente fala isso no consultório, muitos pacientes ficam assim, não é mais 5, eu não consigo tomar 5, é difícil. Mas, gente, é isso mesmo, é esse volume de água. Bom, desse líquido que deve ser tomado, então metade desse líquido deve ser água pura. E metade pode ser suco, chá, chimarrão. Isso que eu ia perguntar, doutor. A gente pode dar uma... A gente pode variar os líquidos. É aconselhável ter metade, então, em líquidos antes, digamos assim, seria de água. Né? Água. E a outra metade, então, seria um suco, um chá, alguma coisa que a pessoa precisa. Hoje em dia tem essas águas saborizadas que ajudam bastante. Né? Porque aquela pessoa que tem a dificuldade de beber água, né? Ela ajuda bastante porque fica com saborzinho. E às vezes a pessoa não gosta de água mesmo, né? Se sente até meio esquisito. Então, coloca um sabor na água, fica mais fácil. Põe para gelar, toma geladinho. Né? Então isso ajuda o quê? Ajuda principalmente o vinho. O vinho é totalmente dependente de água. Né? A gente sabe que pessoas que tomam menos água, que fazem restrição, acabam tendo mais catabólico no organismo e acabam tomando vinho. Sim, tem aquele probleminha terrível, aquelas pedrinhas de vinho, aquelas coisas terríveis. E no consultório a gente indica para pacientes que aumentou a creatinina, a ureia, né, que são marcadores da disfunção renal, e tomem bastante líquido, exatamente para recuperar a função do vinho. Então a hidratação bem feita é muito importante, talvez até tanto quanto uma alimentação bem feita. Tá. Doutor, o pessoal está pedindo para a gente falar um pouquinho mais alto. Vamos falar mais alto aqui para eles ouvirem a gente. Doutor, alimentação, bebida alcoólica, consumo de água e o controle do peso. Doutor, qual que é a relação do controle para ter um coração saudável?
Então, o controle do peso é um problema mundial. Então, assim, em alguns países, né, como os Estados Unidos, é um problema de saúde pública. Porque eles lá lidam muito com o grande obeso, e você acima do 40, acima do 45 até. Então, é uma pessoa muito obesa. Mas aqui 54% da população já é obesa, né? Exatamente, eu ia chegar nisso. O Brasil tá muito. A gente acaba copiando em tudo, até nas coisas ruins. Então, tem muita gente obesa. Qual que é a importância da obesidade, então, para a cardiologia? Tem importância para as outras várias especialidades, mas para a cardiologia, o que é importante? O obeso, ele tem uma tendência maior a ficar hipertenso, subir a pressão. Ele tem uma tendência maior a formar as placas de ateroma, porque a gordura, especialmente a gordura visceral e a gordura abdominal, elas são aterogênicas, ou seja, elas formam as placas de gordura, né? Às vezes até digamos assim, um indicador único de formação de placa e obesidade. Então, quanto maior a cintura abdominal, por isso que a gente mede a cintura no consultório, maior a chance de desenvolver placa de ateroma, né? A hipertensão, que eu já falei, está totalmente ligada, diretamente ligada. Quanto mais peso, mais pressão; quanto menos peso, menos pressão, né? E também sem falar que realmente o obeso, ele tem mais o coração dilata, tem mais falta de ar, faz mais ciência cardíaca, faz mais arritmia, né, por dilatação do coração, e até para movimentar todo esse peso, ele exige mais do coração. Tem mais esforço, né? E assim, eu queria até ressaltar que mais recentemente a gente tem um envolvimento com o sono, a qualidade do sono. Sim. Então, pessoas com obesidade fazem mais alteração nos distúrbios do sono, né? E o principal deles é a apneia noturna. Então, a apneia noturna está totalmente ligada com a alteração cardiológica. A principal alteração é a arritmia, do tipo de fibrilação atrial. Mas estudos recentes, agora estava até revisando ontem à noite, nos diz que a apneia do sono tem a ver com infarto agudo do miocárdio. Ou seja, a pessoa que dorme mal tem mais chance de infartar. Por quê? Porque o sono atrapalhado, digamos assim, o sono com menos oxigênio, a pessoa faz apneia, aumenta menos oxigênio, com isso passa, digamos, a noite inteira com falta de ar. Sim. Específico, tóxico. E o coração não vai bombear direitinho. Não só não vai bombear direitinho, como também vai formar mais inflamação, as artérias vão ser mais inflamadas, exatamente que vai estimular todo o sistema de inflamação, né? Tanto as interleucinas, como o fator neurotumoral e algumas outras substâncias que o corpo produz na córtea, que vão formar ateroma, que vai formar os entupimentos, que vai formar o derrame, que vai infartar, que vai matar. Isso que eu ia perguntar, essas placas que você fala são aquelas que elas vão destruir as veias e o atendimento vai acabar estragando tudo. Então, assim, a apneia do sono, hoje em dia, ela está sendo considerada como um fator, praticamente um fator independente para a formação de placa de ateroma. Então, isso é importante, o cardiologista está cada vez mais voltado a isso. A gente já tem no nosso congresso hoje palestras só sobre a apneia do sono, dada a importância que tem esse tema dentro da cardiologia. E a apneia do sono, doutor, ela acontece apenas em pessoas obesas ou pessoas que são em peso normal, elas podem também ter essa apneia? Não é só no obeso, né? Então, existe uma ligação genética muito forte entre famílias de pessoas que roncam muito. É muito comum a gente falar, o pai ronca, a mãe ronca, o filho ronca. Então, a pessoa que ronca muito, é importante no médico fazer a avaliação, porque provavelmente essa pessoa, além de roncar, vai estar fazendo a apneia do sono. O risco de ter. Exatamente, o risco de desenvolver toda a consequência da apneia do sono, né? Então, é importante o quanto antes procurar uma ajuda especializada, né, para fazer os exames necessários e tratar. A gente sabe hoje em dia que o tratamento da apneia do sono, ele é uma coisa assim totalmente possível, né? Muito acessível também, né, doutor? É bem acessível. E diminui a mortalidade. Então, a morte súbita durante o sono, né, é muito devido ao coração. Então, a pessoa que falta no coração, que fez arritmia, ou que realmente teve um evento grave e acabou parando. Então, assim, a descoberta e o tratamento é muito importante. Mas o que eu pergunto foi sobre obesidade. Então, existem aquelas pessoas que têm a parte genética, né? Tem as pessoas magras, que têm a apneia do sono, né, por alterações do tórax, né? E por alterações da parte neurológica. Então, famílias que têm a apneia. E só que a grande diferença entre os obesos, né? Porque quando a pessoa engorda, não engorda só na barriga, no peito, ela engorda na garganta também. Aí obstrui, né? Inclusive, essa parte de baixo, que o papo, né? A gente considera quando a gente avalia um paciente com redução à apneia do sono. Aquela dobrinha.
Então já é um dado de exame físico que chama a atenção que essa pessoa pode estar no normal e com isso então o risco de fazer problemas cardiológicos. Então o obeso, ele realmente tem uma taxa muito maior de alteração da qualidade do sono. E por conta disso, uma taxa muito maior de desenvolver problema cardíaco se considerar só o sono. Sim. Mas o obeso também tem gordura abdominal, geralmente desenvolve diabetes, geralmente hipertensão, então é um fator a mais somado a tudo que o obeso tem. Então assim, ser obeso não é bom, né, doutor? Eu emagreci, agora eu tenho pescoço. Eu não tinha, tava com aquele papo que o senhor falou. Doutor, e a atividade física? Todo mundo sabe que é importante fazer e tudo mais, mas relacionado a ter um coração saudável. Quanto tempo de atividade física eu preciso fazer semanalmente, diariamente? Existe uma receita, doutor? Atividade física para o coração saudável. Isso ficou bacana nos últimos anos agora, porque os trabalhos têm assim conseguido classificar melhor o que é um indivíduo sedentário, o que é um indivíduo ativo, né? Sim. E o que é necessário fazer para ter o mínimo de atividade física. Então, assim, fala-se hoje em dia, né? Isso vem da Organização Mundial de Saúde, que pelo menos 150 minutos semanais de caminhada, tá? 1.500 passos. Então, a pessoa divide-se, digamos, na semana, 30 minutos por dia, durante 5 dias, pronto, já deu tempo, são 150 minutos. Então, já não é mais considerada uma não pessoa é sedentária. Já é considerada uma pessoa ativa, né? E a diferença de mortalidade entre um sedentário e um ativo é bastante grande. Assim, uma diferença entre níveis de colesterol, níveis de glicose, né? E parece tão pouco, né? Só caminhar meia hora por dia, sim, só caminhar meia hora por dia. Deixar de comprar o pão de carro e de a pé já é o suficiente. No consultório a gente orienta uma situação muito prática, né? Então a pessoa ir trabalhar a pé, ou então para aqueles que vão trabalhar de ônibus, saltam 2, 3 pontos antes de casa e vai caminhando em casa, né? Isso também já vai ajudar bastante. E assim, a respeito do exercício ainda, a pessoa que já está com essa atividade em andamento, existe aquela caracterização do que é exercício moderado. Por isso que eu falei exercício leve, né? Que é essa caminhada diária durante uma semana. O que é moderado? Moderado é a implementação de musculação, corrida, né? E aí sim, o indivíduo que faz uma atividade moderada, e isso também é apreciado na nossa diretriz da sociedade brasileira, ele realmente tem uma prevenção um pouco maior. Sim. Ele consegue gerar alguns hormônios no corpo que conseguem prevenir as artérias, né? Só que o exercício, digamos assim, intenso, né? Então seria o atleta de alta performance, pessoas que realmente se dedicam muito mais ao exercício, às vezes fazem disso a sua profissão, né? Eles não têm uma saúde maior do que o atleta que faz exercício moderado, né? Tanto que o atleta hoje em dia precisa de uma equipe para cuidar dele, precisa de um psicólogo, nutricionista, treinador, empresário, né? Então, porque isso não é uma situação normal, né? O normal é a gente dar uma caminhada, na semana passar em bicicleta com a família, jogar um futebol, tudo isso aí está dentro dessa condição que se dá nessa melhor saúde, que seria o indivíduo já mais sedentário, ativo. Sim. E o que interessa para nós é que o indivíduo fique ativo, né? E isso previne muitas vezes. E mudanças pequenas, né, doutor? Na rotina do dia da pessoa, já consegue incluir esses 5 minutos, coisinha pouca. Na verdade, assim, o que precisa fazer? Botar na agenda. Sim. Porque se a pessoa se der conta de que isso é um compromisso com a sua saúde, aí ela vai fazer. Ela coloca na agenda, né? Coloca lá, agendado, caminhar 30 minutos. De manhã, de tarde, tanto faz no começo. Existe, lógico, um horário do dia que é melhor. Mas, por enquanto, o que é melhor? A pessoa que faz exercício. Então, a diferença está entre quem faz exercício e quem não faz exercício. Que horas do dia que faz e quanto faz, não interessa muito no primeiro momento. O que interessa? Fazer exercício. Tá certo. Doutor, e o cigarro? A gente sabe que o cigarro não é bom para praticamente nada, né, doutor? E em relação ao coração? Quer dizer, o cigarro é também uma situação tão batida, todo mundo já sabe que faz mal, todo mundo já sabe que não pode, e a gente não consegue banir danado aí dos nossos pacientes, né? Então, ele faz mal, tem N componentes dentro dele que fazem vasoconstrição, que fazem alteração de endotélio, que são componentes do nosso coração, diretamente, fazem lesão direta, né? E começa as placas de ateroma. Então, assim, fumar não pode fumar, né? Eu uso um termo, uma brincadeira no consultório, que eu falo assim para os pacientes quando eles falam, mas eu só fumo um. Eu falo assim, olha, cigarro é que nem gravidez, eu tava no carro. Não tem meio termo, né, doutor? Não tem isso. Não, verdade. Para você ter uma ideia, a diferença entre
5 cigarros e 20 cigarros é quase a mesma, mas a diferença entre 1 cigarro e 5 cigarros é mínima. Depois do primeiro cigarro, a gente já consegue praticamente parar aquelas velocidades dóricas que levam o muco para fora, que tira a secreção do pulmão, depois do primeiro cigarro. Então isso é grave. Sobre o coração, os malefícios são muito maiores. Então, assim, a indicação assim, sobre o cigarro só tem uma coisa, é parar. E existe tratamento, né, doutor? Claro que existe, Existe né? tratamento para parar. Existem, e assim, existem desde clínicas especializadas em parar de fumar, a Prefeitura de Curitiba, né, e acho que no Estado também tem um programa para que De ajuda, né? de ajuda, uma equipe multidisciplinar, que é médico, psicólogo, medicamentos, e o problema é sério, isso é sério, e é um risco. Sim. Né? Então, fazer, a pessoa sozinha não consegue, mas lançando mão de uma equipe dessas, a chance de parar de fumar chega a 92%, 97% até em alguns locais. Nossa, um número bem expressivo. E parando, tudo começa a melhorar, né, doutor? Com certeza. Uma vez que a pessoa não tenha nenhuma lesão ainda arterial, parando de fumar, o prognóstico é muito bom. É quase o mesmo prognóstico que ele fumou. Olha que beleza, hein? Doutor, e uma coisa bem importante, usar medicamento prescrito adequadamente. A gente é bastante comum a gente ouvir que a pessoa toma num horário errado, a medicação que o médico deu, esquece. O quanto isso é importante em relação ao coração? Usar o medicamento prescrito adequadamente. É importante em relação a qualquer especialidade, mas especialmente no coração, onde a gente trabalha com mais de um remédio, geralmente, né? Geralmente tem um remédio para pressão, remédio para diabetes, já tem umas aspirina também. Então, o receituário do paciente cardiopata, até de quem está se preparando, se preocupando com cardiopatia, geralmente é um receituário mais complexo. Não bastasse isso, os horários de medicação também variam. Tá? Então, a gente tenta assim colocar no café da manhã ou na janta, ou no máximo na hora do almoço, exatamente para evitar essa confusão. Mas já existem estudos mostrando que tem paciente que sofre exatamente da posologia inadequada. Ou seja, toma o remédio errado e com isso acaba formando até uma nova doença. Né? No estômago, às vezes, né? Exatamente. Então tem a situação de efeito lateral e tem a situação da pessoa não tomar o remédio adequadamente, não controlar a doença, né? Sim, E em função disso achar que está bem tratado e acaba evoluindo doença. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte, quando a pessoa tem mais de um tipo de medicamento, a chance dela não conseguir controlar todos os medicamentos é muito grande. Sim. Então, assim, é muito importante que alguém da família esteja junto, o pessoal lance mão de medicamentos, que lembre ela. Criar uma rotina, né? Uma agenda. Uma planilha, botar lá na planilha de casa, ou botar lá na cabeceira da cama, né? Os pacientes mais idosos, muitas vezes, a gente fala, ó, pega todos os comprimidos que tomam de manhã, tem um frasquinho branco. Toda noite um frasquinho preto. Tem umas caixinhas também, né? Que o pessoal coloca separadinho, também e já ajuda. Nos idosos, especialmente, alguém da família tem que ir lá fazer uma conferência, dar uma olhada nas caixinhas. Olha, a da manhã não está vazia, tem movimento de manhã. Sim. Então, o uso adequado de medicamentos é fundamental. Porque uma das maneiras do médico tem de ajudar os seus pacientes é através da prescrição de medicamentos. Bom, pressupõe-se que esses medicamentos vão ser tomados do jeito certo, na hora certa. O paciente vai melhorar. Vai melhorar. Então, é muito comum o paciente voltar, por exemplo, a pressão descompensada. Por quê? Se não tomou o remédio certo, a dosagem certa. Foi comprar o remédio, a receita, mas lá foi trocada a dosagem. Então, ele dizia, por exemplo, 80 mg, foi dividido 40 mg. Nossa. Então, chegou em casa, não conseguiu controlar, por exemplo, a sua pressão. Sim. Né? Tomar o remédio antes da refeição, depois da refeição, a importância disso tem importância. Alguns medicamentos competem com a comida, né? E a absorção deles fica menor. Então, se o médico prescreveu lá tomando em jejum, tem que ser em jejum. Não pode passar para depois da noite. Sim. Se foi prescrito no meio da tarde, à noite, né? Tem que ser observado isso. Também, hoje em dia, existe na cardiologia uma situação chamada de cronoterapia, que seria assim, uma utilização do tempo para codificar essa medicação. Então, existem alguns pacientes que têm mais hipertensão à noite. Então, é melhor que você coloque o remédio à noite. Então, a pressão mais de manhã. Então, você adequar a medicação de acordo com cada paciente. Quando faz aquele exame, né, do mapeamento, você consegue desenvolver, né? Então, você consegue, assim, adaptar, se customiza. Cada paciente tem o seu jeito de tomar remédio. E isso é interessante que o médico perceba e aplique isso. Porque o resultado, então, desses conceitos de cronoterapia, na
na farmacologia, ajudam bastante no sentido de ter uma resposta melhor ao medicamento. Com certeza. E isso entra nos 2 últimos itens, doutor, que a gente tem aqui, segundo a Sociedade Brasileira, que é ir ao seu cardiologista, seguir as recomendações e manter os exames em dia. Então, a pessoa tem que sempre estar lá voltando, né? Quem já tem esses problemas cardiológicos. Quem não tem, fazer um check-up, né, doutor, de vez em quando. Com certeza. Acho que assim, a gente precisa ressaltar, então, que a pessoa tem que desconfiar e tem que ir no médico quando ela tem história familiar, tem diabetes na família, está acima do peso, está há muito tempo sem fazer exercício, né? Então, isso tudo são dados que tem que desconfiar que ela pode estar desenvolvendo alguma doença cardiológica. Então, quanto antes procurar um cardiologista. Então, abaixo dos 40 anos, tem história na família, tem gente que morreu de infarto, tem gente diabético, faça a primeira consulta cardiológica, né? Das pessoas que não têm nada disso, até os 40 dá para se ter paciência, mas acima disso também é interessante fazer sua primeira consulta, né? E a gente sabe que o cardiologista, hoje em dia, ele acaba sendo, às vezes, o único médico de uma família ou de um paciente. Então, pesa até para o cardiologista pedir outros exames. Mas não tem problema, é importante que vá no médico e vá, então, ao cardiologista, né, para fazer essa consulta. E, em cima disso, então, estabelecer uma rotina de retornos. E o cardiologista tem todas as ferramentas para determinar qual é a melhor rotina. Sim, cada caso vai ser um. Exatamente, cada caso vai ser um. Então, sabe-se hoje em dia, por exemplo, de que seu pai e a mãe são hipertensos, a chance de que ser hipertenso é de 50%. É muito alto. Então, se teu pai e tua mãe são hipertensos, vai no cardiologista. Ah, mas eu não sinto nada. Não tem nada a ver. Não tem problema. Vai porque no fato de você não ter sintomas, não quer dizer que você não sai hipertenso. Então, procure o cardiologista para, em cima disso, ele bolar, então, uma sequência de exames, de retornos, né? E os exames também não são assim, tem exames pré-fixados, lógico, né? As diretrizes também falam isso. Mas o médico vai customizar, tá? Para você fazer teste-posto, fazer um eco, fazer uma mapa, fazer um MRTA, o que é importante. Então, cada caso é um caso. O médico capacitado, né, pela nossa sociedade, vai te dizer o que é importante fazer. Com certeza. Doutor, nosso tempo está acabando, então antes da gente terminar, vamos responder 2 perguntinhas aqui que chegaram para a gente. Uma da Maria Rossil. Ela quer saber o seguinte: quem fez a valvoplastia mitral deve ir com que frequência ao cardiologista? Uma vez ao ano? No coração nós temos 4 válvulas, uma delas é mitral. E a válvula mitral pode ser aberta, ela normalmente fecha por doença reumática, né? Então ela é aberta novamente, isso se chama de plástica. Você faz uma plástica na válvula mitral. Ela geralmente é feita de 2 maneiras, ou então por cirurgia, abrindo o coração, ou até por cateterismo, também pode ser feito assim. Volto até a minha última fala, que cada médico vai dizer em quanto tempo você pode voltar. Sim. Tá? Você deve voltar. Não vou te dizer assim, você tem que voltar em tanto tempo. Não, porque o teu médico vai avaliar qual que é a área valvar, qual que é o comprometimento da válvula, a gente chama do aparelho subvalvar, tem classificação para isso, qual que é o tamanho do átrio, você tinha fibrilação que já não tinha, você toma anticoagulante que toma. Em função dessas várias variáveis, o teu médico pode falar que você deve voltar a cada 3 meses, a cada 6 meses, só a cada ano. Então ele que vai quantificar isso aí. Então não existe assim uma forma estándar para qualquer pessoa. Ficar atento às orientações então do médico. Foi o médico, cobrar dele isso, né? Entender o que o médico está falando, tá? E praticar isso. Tá. Doutora, a Hilda Coasque, ela fez cirurgia de tireoide, doutor, de retirada, com déficit de absorção de cálcio. E ela pergunta para a gente o que fazer com sintomas de arritmia. O que a gente podia dizer para ela aí, doutor, para controlar essa arritmia, levando em consideração a tireoide, né? Então, a tireoide é uma glândula que ela assim, tem muito a ver com o coração, né? Porque ela lida com o metabolismo do corpo inteiro e também lida com o coração. Tá? Então, nós podemos ter tireoide com função aumentada no hipertireoidismo, a gente tem arritmia, né? No hipotireoidismo, a gente tem arritmias as bradicardias, mas quando é retirada a tireoide, e ela falou de maneira completa, de maneira assim, radical, geralmente as paratireoides saem juntos, geralmente. Tá? As paratireoides são 8 glândulas que estão atrás da tireoide. E a paratireoide, a função dela, entre algumas funções, é regular o mecanismo do cálcio. Sim. Então, o cálcio alterado é uma função do pós-operatório dela, foi retirada a paratireoide, e isso, por um tempo, desregula um pouco o cálcio. O cálcio um pouco alterado, ele pode, né, fazer arritmia cardíaca. Tá?
Então, quer dizer, essa arritmia pode estar ligada com o mecanismo cálcio. Não necessariamente. Pode estar. Então, eu estou tentando fazer um vínculo da paratireoide com o coração. Existem outras causas de arritmia cardíaca. Claro. Também deve se pesquisar no caso dela. Mas, assim, o mecanismo cálcio alterado pode fazer arritmia sim. Tá? Mas, dificilmente, logo vai estabilizar. Porque após a cirurgia da tireoide, quando são retiradas as paratireoides, já é previsto um tempo e a pessoa fica com o cálcio Vai alterado. acontecer. E aí as consultas periódicas, a reposição de cálcio, e tudo isso aí vai normalizando novamente, chega uma hora que o cálcio é normalizado, e o coração e os outros órgãos não sofrem mais por deficiência. Volta ao normal. Volta ao normal. Então tá bom. Doutor, nosso tempo acabou. Eu acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de coração, né? Eu imagino. Eu poderia falar uma semana de coração, sem problema nenhum. Que teria assunto, né? Com certeza. Com certeza. Doutor, nosso tempo realmente acabou. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui hoje, em nome do hospital. Obrigado por poder estar aqui com a gente hoje. Volte sempre que puder. Já é a segunda participação do doutor aqui conosco. Gostaria então de deixar algum recado, doutor, para que as pessoas tenham boas práticas para manter esse coração saudável no dia de hoje. Lembrando que dia 29 é o Dia Mundial do Coração. Exatamente. Eu acho que assim, no dia 29 a gente vai estar bombardeado de muita informação da mídia, né, respeito do coração, e tudo é muito bom. Mas, especialmente, o Hospital do Coração, hoje em dia, está bem estruturado na área de cardiologia e está assim, pronto e apto para atender qualquer tipo de operação. Então, a gente diz, olha, aqui a gente atende do neném até a pessoa mais idosa que quiser em qualquer área, né? Desde cirurgia, arritmia, então a gente está pronto, está preparado. Nós temos um pronto atendimento cardiológico. Então, qualquer pessoa que chegar no nosso, a gente consegue atender hoje em dia. E eu me dar a dica, né, de que não precisa se fazer muita coisa para cuidar do coração. Ele é um órgão resistente, é um órgão que, assim, bem tratado, ele dura bastante. Então, tem que cuidar sempre para não abusar dele. Sim. Não abusar de álcool, respirar puro, não botar ar com fumaça lá para dentro, fazer exercício, estresse, hidratar bem o coração, alimentar bem o coração, dormir o número adequado de horas à noite, que essas horas sejam realmente de um sono bom, que não faça de meia-noite. Então, são esses cuidados que tem que ter para o coração, para que ele viva mais, e a pessoa então consiga assim, ter uma longevidade bastante grande, e que é o que acontece hoje em dia, né? A gente está observando que cada vez mais tem gente com 90 anos. Está aumentando, né? Exatamente. Com certeza. Então, os centenários hoje não são uma novidade no consultório, tá? E os centenários que chegam no consultório caminhando. Claro, e com muita história para contar, né? Exatamente. Ontem eu atendi um dos pacientes que eu gosto muito de atender, porque ele é muito alegre, muito feliz, e ele joga futebol aos 86 anos de idade. Nossa Senhora. Ele falou que só esse ano já marcou 123 gols. Então, se Melhor que estiver nós, nos assistindo, eu ficar feliz, porque realmente certeza. adoro falar isso. Né? Que bacana, hein, doutor? Muito bom. Então, tá certo, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Né? Obrigada. Hospital das Nações, você em boas mãos. Eu aqui.